E aí, pessoal, tudo bem? Professor Valcir aqui para mais uma questão da Politec. Nós já fizemos a questão 84 no vídeo passado e hoje nós vamos fazer a questão 85, tá? Assiste até o final e se gostar já deixa aquele like, já compartilha e se inscreve aí no canal. A questão 85 diz assim: calcule o desvio padrão do conjunto de valores 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, 10 e em seguida assinale a alternativa correta, né? Então tá, desvio padrão, né, um assunto aqui dentro da estatística, tem o estudo de médias, né, que são medidas de tendências centrais, e tem essas medidas de dispersão que nós chamamos de variância, desvio médio, desvio padrão. E assim, galera, esse assunto aqui, geralmente para quem está estudando, né, ele se depara com uma fórmula de desvio padrão, uma fórmula não tanto assim agradável aos olhos, vamos dizer, né? É uma fórmula que quem está estudando mais ou menos vai encontrar com uma fórmula seguinte: é, desvio padrão, ela será dada como o somatório, mas esse somatório ele tem que ficar dentro da raiz quadrada. Então, seria a raiz quadrada do somatório, nesse símbolo que é o somatório, sigma. Aqui, o que você tem que fazer aqui? Aqui você tem que fazer a diferença entre cada número desse, entre cada valor da amostra, né, vamos chamar aqui de xi, e a média aritmética, que geralmente a gente chama de x barra. Tá? Então, você calcula essa diferença e ainda tem que elevar ao quadrado. Tá? Então, esse somatório dessa diferença ao quadrado tem que ser dividida pela quantidade de elementos, né, que tem aqui na sua amostra. Então, ó, é uma forma um tanto chata, vamos assim dizer, mas o que dá para a gente fazer? A gente costuma fazer desvio padrão seguindo etapas, né? Então, desvio é o tanto que cada valor ele foge da média. Tá? Então, vamos supor que nós fazemos aqui a conta e a média dá 5. Né? Então, por exemplo, o número 1, ele afasta quanto da média? Então, ele afasta 4. O 2, ele afasta quanto da média, se a média for 5, por exemplo, né? O 2, ele afasta 3. Então, se você lembrar do desvio, você já começa a entender mais ou menos o que significa, tá? Então, primeiro aqui, vamos calcular a média aritmética, tá? É como se fosse aqui o primeiro passo. Vamos colocar aqui. Primeiro passo, vamos fazer aqui média aritmética simples, tá? Média aritmética. E a média aritmética, ela é tranquila, né? Nós podemos chamar aqui de x barra, ou simplesmente M. Aqui a anotação não tem problema nenhum. Então, a média aritmética, nós temos aqui, vamos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, nós temos 10 elementos, né? Então, se nós temos 10, nós já sabemos que tem que dividir por 10. E aqui nós vamos somar todos eles, tá? Então, para o vídeo não ficar muito grande, vamos fazer aqui de cabeça. Como são valores pequenos, né? Ó, 1 mais 2 dá 3, 3 mais 1 dá 4, 4 e 2 dá 6, 6 e 3, 9, 9 e 1, 10, né? 10 mais 10 dá 20, aqui dá 5, 25, 30. Então, a soma dos elementos é 30. E 30 dividido por 10 dá 3. Então, esse valor aqui ele representa a média aritmética. Tá? Então, depois que nós calculamos a média, o que nós vamos fazer? Vou colocar aqui agora no segundo passo. O segundo passo, nós vamos calcular quadrado do desvio. O quadrado dos desvios. Tá? O que seria então esses desvios? Esses desvios é o quanto cada elemento desse afasta, né, afasta da média. Tá? Então, por exemplo, aqui não tem problema de ficar positivo ou negativo, porque uma vez que nós temos que elevar ao quadrado, né, então tanto positivo quanto negativo se torna positivo no final. Então vamos lá. Vamos começar com o primeiro elemento. Ó, 1, ele afasta quanto da média? Se a média é 3 e aqui está 1, significa que afasta 2.
né? Então, só para a gente entender como calcula esse desvio, basta fazer a diferença. Então, por exemplo, do número 1, nós pegamos aqui a média, que é 3, menos o elemento, né? Se o elemento, o primeiro que nós estamos olhando é 1, então nós podemos colocar aqui 3 menos 1. Né? Então, esse aqui é só a diferença normal. Então, 3 menos 1 dá 2, né? E como nós estamos aqui calculando o quadrado, então 2 ao quadrado, 4. Tá? Então, assim, essa ideia nós temos que fazer com todos os elementos. Beleza? Então, fizemos aqui o passo a passo. No primeiro, os outros vamos fazer direto. Né? Então, vamos fazer o outro aqui. Ó. Então, nós temos 2. 2, que é o próximo, e a média é 3. Então, se 2 e 3, então a diferença é 1. Então, 1 ao quadrado fica 1 mesmo. Então, vamos colocar aqui na frente mesmo. Ponto e vírgula 1. Né? Agora, vamos aqui no 1. No 1 nós já fizemos, né? Que 1 ele afasta 2 e 2 ao quadrado 4. Agora, o 2. O 2 afasta quanto da média? O 2 afasta 1. Né? Então, 1 ao quadrado permanece 1, como nós já fizemos. Agora o 3. O 3 afasta quanto? Afasta 0, né? Porque não afasta nada. Então, 0 ao quadrado fica 0. O 1 nós já fizemos, que afasta 2. E 2 ao quadrado, 4. O 2 nós já fizemos também, que afasta 1. E 1 ao quadrado é 1. O 3 fica 0, né? O 5 afasta quanto da média? O 5 afasta 2, né? Então, por que 2? Porque 5 menos 3 dá 2. 2 ao quadrado, 4. Né? Agora o 10. O 10 afasta quanto da média, né? O 10 afasta 7. Então, 7 ao quadrado dá 49. Então, olha só. O conjunto de valores que nós temos aqui agora são esses. Né? Tem que ter 10 aqui, ó. Vamos somar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, estão todos aqui, tá? Beleza. Depois que a gente, então, primeiro passo, calculamos a média, depois calculamos o quadrado dos desvios, e que depois, agora na terceira parte, o que nós podemos fazer? Terceiro passo. O terceiro passo é como se nós tivéssemos que calcular a média aritmética desses valores. Né? Então, é como se fosse a média aritmética do passo 2. Ó, média aritmética. Média aritmética, vou colocar aqui do segundo passo. Vou escrever aqui direito, né? Do segundo passo. Segundo passo qual é? É esse daqui, ó. Então, observem que agora nós temos outro conjunto de valores e nós vamos calcular a média aritmética dele. Tá? Então, essa nova média aritmética, vamos chamar aqui só de M mesmo. Então, vamos lá. Novamente, nós temos 10 elementos, então vai ser uma divisão por 10. E vamos somar aqui os elementos. 4 mais 1 dá 5. 5 mais 4 dá 9. 9 mais 1 dá 10. 10 mais 0 dá 10. 10 mais 4 dá 14. 14 mais 1 dá 15. 15. 15 com 4 dá 19. 19 com 49, né, vai dar 49, 19, 40, 50, 68. Tá? 68. Então, a média aritmética do passo 2 é 6,8. Ok? E aí, qual é o último passo? Então, observem aqui. Então, primeiro passo, média aritmética. Segundo passo, quadrado do desvio. Terceiro passo, média aritmética de novo, mais do quadrado dos desvios. E agora, o último passo, vamos chamar aqui de quarto passo. O quarto passo, raiz quadrada do passo 3. Raiz quadrada. Tá? Então, a raiz quadrada já vai nos fornecer o desvio padrão. Então, o desvio padrão seria a raiz... Seria não, né? É a raiz quadrada de 6,8. Né? Esse é o desvio padrão, que no exercício aqui ele representou apenas pela letra D.
Show de bola. E agora, quanto que é a raiz quadrada de 6,8, né? Vai estar entre qual desses valores? Pessoal, aqui, por exemplo, nós poderíamos encontrar a raiz quadrada do 6,8, né? Ou usando as mais variadas técnicas de extração de raiz. Ou então nós poderíamos vir aqui e testar alguns valores. Né? Como assim testar um valor? Para eu saber onde que ele está entre, nós elevamos ao quadrado cada valor desse. Né? Por exemplo, aqui, ó, vamos pegar o valor 2,6. Né? O ali da alternativa D e da alternativa E que aparece. Tá? Eu não vou pegar o 2,5, porque aqui, ó, 2,5, nós já sabemos que 25 vezes 25 dá 625, né? Então, como tem uma vírgula aqui, nós já sabemos que vai ficar 6,2. Então, não é, tá? Então, ou vai ser a letra D ou a letra E. Então, vamos estudar ali, ó. 2,6. Vamos verificar quanto que é 2,6 ao quadrado. Só para a gente ver se chega próximo dele, né? Então, 2,6 vezes 2,6, vamos ver. 6 vezes 6, 36. 2 vezes 6, 12, vai dar 15, né? 2 vezes 6 dá 12, foi 1. 4, 5. Então, aqui dá 6, aqui dá 7, aqui dá 6. Ó, 6,7. Né? Então, significa o quê? Que a raiz quadrada de 6,8, né? Ela vai ser maior do que 2,6, maior do que 2,6 e, consequentemente, menor que 2,7. Porque, olha, se nós colocarmos aqui 2,7 ao quadrado, olha só o que vai dar. 7 vezes 7, 49, foi 4. 2 vezes 7, 14, dá 18. Aqui vai dar 2 vezes 7, 14, foi 1, 5, né? Então, 9, 8 e 4, 12, foi 1. 5 e 1, 6, mais um 7, ó, 7,2. Né? Então, realmente, essa raiz aqui, ó, o desvio padrão, ele vai estar entre os 2,7 e tem que ser maior do que 2,6, né? Observem que nós temos os valores intermediários. Ó, 2,6 deu 6,7, né? Quase aqui, ó. E 2,7 deu 7,2. Então, significa que o 6,8, né? Por que eu elevei ao quadrado? Porque quando eu pego a raiz e se eu elevar ao quadrado ela, então a raiz é simplificada. Tá? Então, por isso que eu estou fazendo a comparação já direto lá dentro. Tá? Então, o desvio padrão está entre 2,6 e 2,7. Portanto, o gabarito dessa questão seria, então, a alternativa de letra I. Tá? Desvio padrão é uma sequência de passos. Se nós, então, se atentarmos para esses passos, a resposta vem imediata, ok? Então, espero que vocês tenham gostado dessa explicação e até o próximo vídeo com a questão 86.